Bom dia, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia. Abram a nossa apostila 2 na página 232 e coloquem, por favor, a data de hoje, dia 16 de abril. O tema da nossa aula é hierarquia das cidades e suas interações. Para nós conhecermos essa influência que uma cidade exerce em relação à outra e como elas interagem, nós precisamos primeiro compreender o que é uma área urbana. Então vamos lá. Área urbana são os locais em que nós encontramos aglomerações populacionais. Essas aglomerações populacionais nós estaremos encontrando nos municípios e nos distritos. Então, todos os lugares que possuem aglomerações de pessoas é considerado uma área urbana. Sendo assim, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, obedecendo alguns critérios, ele criou o status urbano. Isso mesmo. O que é o status urbano? É uma divisão do espaço geográfico. Isso mesmo. O IBGE ele vai estar dividindo essas áreas urbanas de acordo com as suas características, obedecendo alguns critérios. Então, esse status urbano é a divisão administrativa que o IBGE criou de acordo com as características de um local. Então, o primeiro status urbano que nós temos aqui, a primeira divisão administrativa, é o município. O que é o município? Município é o território que apresenta uma demarcação, ou seja, é um local que vai estar tendo a sua área demarcada, como o município de Paraíba do Sul. Nós temos a nossa área, o nosso território demarcado. E assim como precisamos ter um governo, uma organização e uma legislação própria, ou seja, um conjunto de leis. Na página 233, vem falando sobre distrito. O que é distrito? É uma divisão administrativa de um município, ou seja, a forma como ele está repartido, dividido em regiões. Um exemplo de distrito é o município de Paraíba do Sul. Temos aqui o mapa de Paraíba do Sul, tá certo? E o Brasil, desculpa, gente, e Paraíba do Sul está dividido em distritos. Nosso município está dividido em 4 distritos. O mapa ele está um pouco claro, mas vocês podem estar pesquisando na internet o mapa de Paraíba do Sul, que vocês estarão encontrando essa divisão administrativa em distritos. Então, são 4 distritos. Vou dar alguns exemplos de bairros de cada distrito. No primeiro distrito, por exemplo, nós temos o bairro Limoeiro. No segundo distrito, nós temos o bairro do Fernandó. No terceiro distrito, nós temos o bairro de Sardual, Membeca, Inconfidência, que é Cebolas. E no quarto distrito, temos como exemplo Werneck. Então, os distritos são as divisões administrativas de um município. Exemplo, Paraíba do Sul. Agora, o que é uma cidade? A cidade é a sede do município. É lá que se encontra a prefeitura. É na cidade que nós temos as atividades econômicas, temos o comércio, temos o setor de serviços, a indústria. E por fim, o IBGE dividiu também em vila. Vila é a sede de um distrito, ok? Então agora nós vamos entender mais um pouquinho sobre essa hierarquia urbana. O que é essa hierarquia urbana? Hierarquia urbana significa que tem uma cidade mais importante do que a outra? Não. O que significa essa hierarquia?
hierarquia. Essa hierarquia urbana significa que uma cidade exerce uma influência em relação a uma outra cidade. Geralmente, uma cidade grande vai estar influenciando uma cidade pequena. E como que ela vai influenciar? Ela vai influenciar essa cidade nas suas atividades econômicas, escolares, de atendimento à saúde. Então, não significa que uma cidade é mais importante do que a outra. O que significa é que uma cidade exerce uma maior influência em relação à outra, em relação ao seu funcionamento, ok? Bom, agora eu quero que vocês peguem o marca-texto, pois nós estaremos sinalizando alguns pontos importantes na página 234. Lembrando que as cidades elas estão interligadas e elas se diferenciam como? De acordo com as suas características, não é isso? Bom, nós temos aqui bem pertinho de nós a cidade de Três Rios, né? E a nossa cidade que é Paraíba do Sul. Então a gente vê aí muito aqui, de acordo com as características de Paraíba do Sul e de Três Rios, há uma diferença entre elas. Mas uma cidade não é mais importante do que a outra. Isso quer dizer que a cidade de Três Rios, ela acaba dando uma grande influência à Paraíba do Sul, tá certo? Acaba o que? Influenciando a nossa cidade, né? Bom, então vamos lá. Primeiro aí, centro regional ou capital regional. Podem sublinhar. É uma cidade de médio porte que tem algum tipo de influência política, econômica, cultural ou social sobre cidades menores. Então, uma cidade de médio porte, né, que não é uma cidade muito grande, vai estar influenciando uma cidade menor. Temos dois exemplos aí na página 234. Juazeiro do Norte, na Bahia, é um centro regional e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, também é um exemplo de cidade de centro regional, tá certo? Ou seja, elas estarão influenciando outras cidades. Agora aqui, metrópole regional. Podem também sublinhar com marca-texto. Consiste em uma cidade de grande porte, com mais de 1 milhão de habitantes. Seu raio de influência chega a ultrapassar as fronteiras do estado. Um exemplo aí é a cidade de Manaus, no estado do Amazonas, ou seja, a influência dessa cidade é tão grande que ela ultrapassa as fronteiras do seu estado. Ela vai estar influenciando outras cidades fora do seu estado, ok? Podem sublinhar com marca-texto. Na página 235, metrópole nacional corresponde a uma grande cidade que exerce influência direta em todo o país. O exemplo que nós temos aí é Salvador, na Bahia, um exemplo de metrópole nacional. Querem outros exemplos de metrópole nacional? Nós temos São Paulo, temos o Rio de Janeiro, Recife, tá certo? Então, são cidades que influenciam diretamente todo o país, ok? Agora, cidade global, podem também sublinhar com marca-texto. É a cidade cuja abrangência ultrapassa o território nacional, exercendo a influência em outros países. Representa grande polo de atração turística e econômica. Um exemplo de cidade global é o Rio de Janeiro. Então, tia, o Rio de Janeiro pode ser um exemplo de metrópole nacional de cidade global? Sim, com certeza. Além dela influenciar diretamente todo o nosso país a nível nacional, ela também vai estar influenciando outros países. Um exemplo é o Rio de Janeiro, né? Bom, alguém tem alguma dúvida? Se tiverem, anotem e enviem no privado. Nós temos na página 236
mostrando algumas cidades globais pelo mundo. É uma fonte do IBGE. Na página 237, números de municípios influenciados pelas 12 metrópoles brasileiras. Então, vem aí a quantidade de municípios que são influenciados pelas metrópoles brasileiras, né? Pelas metrópoles nacionais, como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. Bom, agora a tia vai explicar as atividades. Na página 238, vocês estarão realizando apenas o número 1, ok, meus amores? Vamos relembrar o que é preciso para um espaço geográfico ser considerado uma cidade? Quais são as características necessárias? Bom, nós já estudamos sobre isso lá na apostila 1, ok? Então, vocês podem pesquisar lá na apostila 1, que vem apresentando os critérios de um espaço geográfico ser considerado uma cidade. Por exemplo, ter edifícios, ter atividades comerciais, ok? E tem mais, tá? Vocês também estarão achando isso no caderno, nas atividades que nós já realizamos. Como eu disse, o número 2 não é para ser realizado. O 1 da página 238. Depois, o número 3 na página 239. Analise o mapa e faça o que se pede. Pesquise com a ajuda de um atlas quais capitais regionais estão destacadas no mapa. Então, olha só, vocês estarão pesquisando de acordo com a legenda capital regional A, capital regional C. Não é isso? Capitais regionais. Vocês estarão anotando o nome das cidades que são capitais regionais, tá certo? Depois, na letra B, pesquise com a ajuda do Atlas quais metrópoles, incluindo nacionais, destacadas no mapa. Vocês vão olhar lá na legenda, metrópole nacional, é onde está com a bolinha em vermelho, olha só. Por isso que eu digo que a legenda é muito importante, porque ela explica cada detalhe do mapa. Qual a diferença entre uma capital regional e uma metrópole? Ó, vamos retornar lá na página 239. A capital regional é uma cidade de médio porte que vai influenciar uma pequena. E a metrópole é uma cidade, uma grande cidade que vai exercer influência em todo o país. Tá certo? Bom, essa é a diferença entre elas. Depois é uma atividade de marcar X, tá certo? E depois vocês estarão realizando uma pesquisa. Realize uma pesquisa e identifique qual é a metrópole mais próxima da cidade em que se situa a sua escola. Já dei um exemplo lá atrás, uma metrópole nacional, olha, lá na página 235. Falei do Rio de Janeiro, falei de São Paulo. Como a cidade de sua escola é classificada na hierarquia urbana? Vamos pensar. Paraíba do Sul é uma capital regional? É uma metrópole regional? É uma metrópole nacional ou é uma cidade global? Você vive em um município considerado rural ou urbano? Vamos pensar, ok? Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só chamar a tia no privado, ok? Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus, estou com muitas saudades.